Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui hoje, neste dia tão especial que o Senhor nos concedeu para nós juntos, nesta manhã, estudarmos mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Antes de nós recebermos o nosso professor, de fazermos alguns avisos importantes, eu convido a você, feche os seus olhos, vamos orar, para que o Senhor nos abençoe neste dia, para que nós compreendamos qual é a vontade de Deus nesta manhã tão maravilhosa. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nos deste condições, saúde, força, vitalidade, para nós nos reunirmos nesta manhã, para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical, por cada professor, por cada aluno, por esta estrutura, Senhor, de gravação. Oramos e agradecemos pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por cada editor, cada escritor, cada homem e mulher que o Senhor tem usado para escrever essas lições que abençoam tanto o nosso país e outros fora também. A mim e ao aluno, irmão que acompanha esta escola, derrame sobre nós uma bênção especial, uma porção da Tua sabedoria, para que nós possamos compreender a Tua Palavra e, o mais importante, colocá-la em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que vocês estão com as suas lições em mão. Se você não pegou a sua lição, lembre-se, você pode fazer o pedido, adquirir a sua lição aqui no nosso templo sede, na nossa livraria Fonte Viva, juntamente com a nossa irmã Célia, com a irmã Lívia. Você vai ali e faz o seu pedido, ou se você ainda não adquiriu, pode retirar, ela tem alguns exemplares ali à disposição, e os irmãos compram a sua lição, um valor muito acessível. Está mais barato que uma Coca-Cola. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a vida da sua família. Vamos receber nesse momento, então, os nossos professores que vão ministrar a nossa aula de hoje. Que você preste bastante atenção. Pegue a sua lição, a sua Bíblia e vamos nos alimentar da Palavra de Deus. Meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Dizer que nesta manhã nós estamos reunidos para mais uma Escola Bíblica Dominical e é um prazer para mim poder lecionar nesta manhã esta lição. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, quando o Espírito sopra em Éfeso. Creio eu que Deus, através da sua palavra, Ele vai nos ensinar coisas importantes para a nossa vida cristã. E nós estamos estudando nesse trimestre a lição à Igreja dos Gentios, do chamado missionário à consolidação do Evangelho entre os povos. E hoje nós vamos estudar esta lição e eu creio que Deus vai nos ensinar. O textuário diz: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Atos 19, 20. A verdade prática diz: onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder, o pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. A nossa lição terá base na leitura bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 12. Nós vamos fazer essa leitura em classe, que é a base da nossa lição. O verso 1 diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo.
E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando ao mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Amém. Irmãos, esta é a base da nossa lição que nós vamos estudar. Paulo, em sua 3ª viagem missionária, chega, depois de sair de Corinto, ele chega a Éfeso, isso mais ou menos uns 25 anos depois do derramamento do Espírito, dia de Pentecostes. A igreja continua caminhando de uma forma maravilhosa, e o que nós vamos ver aqui, e a lição tem por objetivo fazer a gente refletir, né, sobre a ação do Espírito Santo nesta cidade, Éfeso, né, uma cidade que tinha algumas características importantes, e por isso ela era uma cidade portuária, uma cidade de comércio, uma cidade que tinha muita gente, e quis Deus, através do Espírito Santo, nesse centro, nessa cidade, realizar uma obra maravilhosa. E nós vamos ver aqui algumas coisas importantes para a nossa vida, e serve para nós, né, aprofundar nessa reflexão, né, a respeito da maneira como o Espírito Santo agiu na obra missionária, e fazer a gente pensar um pouquinho nos nossos dias. A manifestação do Espírito Santo transforma as coisas, né? Nós vivemos dias em que nós temos muito, né? Fontes para a busca de ensinos, de estudos, livros, bíblias, né? E estudos, temos a nossa escola teológica, e incentivamos os irmãos, os alunos, para buscar todo esse conhecimento, e isso deve ser feito. O cuidado é que a gente deve tomar nessa busca é de entender, da gente ser humilde ao ponto de entender que tudo isso é preciso, mas o que faz a diferença é a ação do Espírito Santo, é a maneira como ele trabalha. Isso nós não podemos deixar de ensinar, e a lição de hoje faz a gente refletir sobre isso. Paulo chega a esta cidade, e a primeira pergunta é saber se aqueles discípulos conheciam o Espírito Santo. E eles disseram que não. Paulo batiza, a manifestação do Espírito Santo é vista naquele lugar, com línguas estranhas e profecias. O derramamento do Espírito Santo trouxe um avivamento para aquela obra, e nós terminamos a lição lendo o versículo de número 20 aqui de nosso texto áureo, né? A palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Esse é o objetivo da nossa lição nesta manhã. Então vamos para a introdução. Durante sua 3ª viagem missionária, Paulo estabeleceu em Éfeso um dos mais relevantes centros do cristianismo primitivo. Capital da província da Ásia, a cidade era estratégica no comércio, nos transportes e na religião, marcada pela idolatria
e por práticas ocultistas ligadas ao culto a Ártemis. Nesse cenário espiritualmente desafiador, Atos 19 registra um poderoso mover de Deus, revelando que o derramamento do Espírito Santo é capaz de confrontar o pecado, restaurar vidas e transformar cidades inteiras. Nessa introdução nós vimos, então isso fica para nós, para os nossos dias, para o ensino desta manhã, que o derramamento do Espírito Santo confronta o pecado, restaura a vida e transforma a cidade inteira. Isto está valendo ainda hoje para nós. O Espírito Santo continua trabalhando de uma maneira toda especial. O primeiro tópico diz o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo. A restauração da verdadeira doutrina. Ao chegar a Éfeso, Paulo encontra discípulos que haviam recebido apenas o batismo de João, possuindo uma compreensão parcial do Evangelho. Com clareza pastoral, ele corrige essa lacuna doutrinária, anunciando a plenitude da fé em Cristo. Aqueles discípulos são batizados em nome de Jesus e recebem o Espírito Santo, evidenciado por línguas e profecias. O texto revela que todo verdadeiro derramamento do Espírito começa com um alinhamento à verdade bíblica. Em tempos de confusão espiritual e relativismo religioso, a restauração da sã doutrina continua sendo o fundamento indispensável para um mover genuíno do Espírito. Então nós vemos aqui neste primeiro subtópico que a primeira preocupação de Paulo foi restaurar a verdadeira doutrina, perguntando àqueles discípulos se eles já haviam recebido o Espírito Santo. Paulo se preocupou primeiramente em ensinar a eles, em procurar entender isso, E o irmão, o nosso comentarista, diz que hoje nós vivemos um tempo de grande confusão e o cuidado que a igreja precisa ter, é o alinhamento com a verdade bíblica. Sem o ensino verdadeiro da Escritura, sem o alinhamento, a igreja corre o risco de perder essa visão espiritual, perder a visão da ação do Espírito Santo, e isso pode comprometer a missão que está dada a nós, a igreja, que é de buscar as almas, de evangelizar o mundo. Paulo se preocupa primeiramente com isso, Restaurou a sã doutrina, E trouxe ali um fundamento sólido para que houvesse um mover do Espírito Santo. O segundo subtópico diz que o ensino perseverante diante da resistência. Durante 3 meses, Paulo ensina na sinagoga, anunciando o reino de Deus e procurando convencer os judeus e os gentios. Está lá no verso de número 8 da nossa leitura em classe. Contudo, a resistência cresce e muitos passam a falar mal do caminho, expressão que descreve não apenas uma doutrina, mas um estilo de vida centrado em Cristo. Diante do endurecimento, Paulo se retira e separa os discípulos, mostrando que fidelidade à verdade exige discernimento. Em uma sociedade marcada pela intolerância à fé cristã, o texto ensina que o Espírito conduz a igreja a novos espaços, sem comprometer a sua identidade. Nós vemos aqui nesse subtópico, então, que Paulo começa a ensinar a verdadeira doutrina bíblica durante 3 meses, e aqui fica evidenciado uma coisa importante que eu e você precisa entender, como alunos, como crentes atuais hoje da igreja, Toda vez que nós nos dispusermos a falarmos a verdade, a ensinar a verdade, nós devemos estar preparados para enfrentarmos contrariedades, enfrentarmos problemas, dificuldades, e é isso que estava acontecendo aqui durante esses 3 meses.
Paulo ensinando ali o reino de Deus, e começa a nascer ali no meio, né, alguns que estavam contrariando, né, e houve aqui uma estratégia, o Espírito Santo deu uma estratégia de não causar briga, discussão, né, nada disso. Paulo pega alguns discípulos, né, a Bíblia diz que eram 12, se retiram, e numa estratégia que não mudou a identidade da igreja, Paulo começa a ensinar eles em um outro lugar, e fica para nós esse conselho, né, da parte de Deus, que há momentos que precisamos mudar a nossa estratégia, buscar novos lugares, porque o objetivo não pode ser quebrado, não pode ser parado. Naquele momento o Espírito Santo deu ali uma nova instrução a eles, e eles vão para um outro lugar, né? E o importante é que o ensino era perseverante, né? Não parou. Quantos que param hoje por qualquer resistência, pequena que seja, mas a igreja dirigida pelo Espírito Santo, ela caminha em meio à resistência que ela enfrenta, né? E o terceiro subtópico nos fala o seguinte: formação sólida que transforma uma região inteira. Houve uma mudança de lugar, houve uma mudança de ambiente, mas o ensino sólido continuou, e é isso que é importante, e isso trouxe, claro, resultados excelentes, né? Na escola de Tirano, Paulo passa a ensinar diariamente, investindo tempo, disciplina e profundidade na formação espiritual dos discípulos. O resultado é extraordinário. Toda a Ásia ouve a palavra do Senhor. O ensino consistente prepara o terreno para milagres, libertação e transformação social. Assim, também hoje, cidades e nações são impactadas quando a igreja alia palavra, o Espírito e perseverança. Esse mover em Éfeso prepara o cenário para manifestações ainda mais visíveis do poder de Deus, como veremos no próximo tópico, quando o Evangelho confronta diretamente as forças espirituais que dominam a cidade. Então, como eu disse, Paulo, ao chegar neste lugar, ele se preocupa com aquilo que está sendo ensinado, né? Depois, ele traz um ensino perseverante, e aqui nós vamos ver, mesmo com a mudança, ele continua, né, ensinando uma palavra sólida. E o irmão aqui faz uma ressalva aqui, né, de que os tempos que nós vivemos, as pessoas estão preocupadas com tantas inovações para chamar a atenção, para buscar o povo, e o que nós aprendemos aqui é que a base do ensino sólido, né, perseverante, ela deve permanecer na igreja. É isso que traz o mover do Espírito Santo, um ensino perseverante, sólido, né, com a verdade. E isso vai preparando aquele ambiente, daqueles irmãos, para que aconteça milagres naquele lugar. E é isso que nós precisamos buscar hoje, né? Diz aqui que a cidade, as nações, o ambiente, o lugar pode ser mudado, né? Quando a igreja alia a palavra com o Espírito e perseverança, né? Preparou aquele cenário para acontecer grandes milagres, e é o que nós vamos ver no tópico seguinte, né? Que Deus começou a trabalhar de uma maneira especial. Então, fica para nós nesse primeiro tópico, né? Essa preocupação de Paulo em chegar naquela cidade, alinhar o ensino, ensinar a verdade, ter paciência, mudar a estratégia em algum momento, né?
Isso mostra que no ministério de Paulo o Espírito Santo restaura a doutrina, e fortalece o ensino fiel, né? O Espírito Santo fortaleceu os irmãos para que eles ensinassem, né? Tivesse um ensino fiel à Escritura, e é isso que a igreja precisa se preocupar hoje, né? De trazer sempre um ensino fiel, trazer a verdade. Quando há algum desacerto com a Bíblia, a preocupação com a igreja, com a direção de ensinar a verdade, mudar aquilo e trazer, porque isso vai produzir bênçãos maravilhosas, como aconteceu aqui em Éfeso, que nós vamos ver agora no segundo tópico, que diz o derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade. A palavra que chama atenção aqui é impacto, né? Trouxe uma mudança, trouxe algo que mudou aquele ambiente, e é isso que a manifestação do Espírito Santo deve trazer na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa cidade, onde estivermos, né? Primeiro subtópico, então, manifestações extraordinárias do poder de Deus. Olha, percebemos que é uma sequência, né? Houve um alinhamento quando Paulo chega, Paulo percebeu que faltava alguma coisa ali a ser ensinada, começou a ensinar a verdade, começou a ter consistência o seu ensino, Deus começou a trabalhar, o Espírito Santo começou a agir, e agora começou a haver manifestações extraordinárias do poder do Espírito. O derramamento do Espírito Santo em Éfeso não se restringiu à proclamação verbal do Evangelho, mas foi confirmada por sinais extraordinários. Deus operava milagres incomuns por meio de Paulo, promovendo cura, libertação, que autentificavam a mensagem anunciada. Até objetos que tocaram o apóstolo tornaram-se instrumentos da ação divina, não por si mesmo, mas pelo poder de Deus que responde à fé. Assim, o Espírito revela seu poder para transformar realidades marcadas pela dor e o sofrimento. O que nós começamos a ver, então, a igreja acolher nesse momento, né? Começou-se a acolher manifestações extraordinárias, de tal forma que até as coisas que eram tocadas pelo apóstolo, elas traziam, né, cura, libertação, havia uma mudança, e o que nós podemos ver que não era os objetos em si que trazia essa manifestação, mas era a ação do Espírito Santo. Isso é um cuidado, né, que a gente deve ter, e se cumprir aquilo que Jesus deixou para a sua igreja, né, ao dizer que ele ia para o Pai, e as mesmas coisas que aconteceram no seu ministério aconteceria com a igreja. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos isso acontecendo no ministério de Jesus, quando aquela mulher, lá de Lucas capítulo 8, né? Aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, ela tomou a posição de ir até Jesus e tocar na orla das suas vestes. E ao tocar, ela foi imediatamente curada. Então nós vemos cumprindo aquilo que Jesus havia dito. Agora Paulo, até os objetos que ele tocava, né, tornava-se instrumentos de ação divina. E ali começou a haver transformação, né? Realidades marcadas, foram feitos milagres, e isso deixa um alento para nós como igreja, né? Que até hoje a ação do Espírito Santo pode mudar, né? Marcar, transformar vidas que foram marcadas pela dor, pelo sofrimento. Depois o subtópico 2 diz: confronto espiritual e ruptura com o ocultismo. Claro que toda vez que houver uma ação do Espírito Santo, naquele momento haverá uma quebra, haverá uma ruptura com o pecado, né? Com a maldição, com o ocultismo. Essa deve ser a ação do Espírito Santo no seu trabalhar, né? O derramamento do Espírito também expôs a diferença entre fé autêntica e religiosidade vazia. Os filhos de Seva tentaram usar o nome de Jesus sem relacionamento com ele e foram envergonhados.
demonstrando que a autoridade espiritual não se imita, mas procede da comunhão com Cristo. O impacto foi profundo. Muitos confessaram pecados e abandonaram práticas ocultistas, queimando publicamente livros de magia de alto valor. O Espírito Santo produziu arrependimento visível, transformação concreta. Assim também hoje, o verdadeiro mover de Deus liberta pessoas de enganos espirituais, dependências ocultas e falsas promessas que continuam seduzindo sociedades inteiras. Ou seja, houve um confronto, houve uma ruptura, com certeza houve alguém ali que quis usar de engano, tentando fazer as coisas que o Espírito Santo fazia sem ter comunhão com Deus, foi envergonhado, e isso vai acontecer até hoje, né? Toda vez que alguém tentar fazer alguma coisa em nome de Deus sem relacionamento, ele vai ser envergonhado. E nós vemos aqui o trabalhar de Deus de uma forma maravilhosa, trazendo libertação, né? Trazendo coragem de queimar publicamente os livros de magia, né? E produziu arrependimento visível, transformação, e porque houve uma ação genuína do Espírito Santo. E o terceiro subtópico diz: a palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. Começou-se a crescer o evangelho naquele lugar, começou a haver transformação, mudança, né? E o resultado do derramamento do Espírito é resumido na afirmação do versículo de número 20, que diz: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. O crescimento do evangelho ocorreu tanto em número quanto em profundidade espiritual, produzindo mudança de valores, hábitos e comportamentos. Onde o Espírito é derramado, a palavra avança, a santidade é restaurada e a sociedade é impactada. Esse processo prepara o cenário para o próximo confronto em Éfeso, quando o Evangelho tocara interesses econômicos e estruturas idolátricas, revelando que o poder de Deus transforma não apenas indivíduos, mas também sistemas inteiros. Então nós vemos aqui que nesse momento o Espírito Santo trabalha de uma maneira, houve um derramamento, houve uma transformação, houve um agir, e a cidade toda foi impactada naquele momento pela ação gloriosa do Espírito Santo. Então nós vemos nesse tópico que em Éfeso o Espírito confirma o Evangelho e transforma a cidade. E por último, o terceiro tópico, né? Diz: a manifestação do poder de Deus entre os gentios. O primeiro subtópico diz: o impacto do derramamento do Espírito em uma cidade. Na Escritura, gentios designa-se os povos que não pertencem etnicamente a Israel. Em Éfeso, o derramamento do Espírito Santo alcançou uma cidade majoritariamente gentílica, mostrando que Deus transforma não apenas indivíduos, mas realidades coletivas. O mover do Espírito produziu o ensino fiel da palavra, arrependimento genuíno e abandono visível do pecado, impactando estruturas culturais e econômicas. O resultado foi santidade, prática, restauração de lares e profundo impacto social. O que nós entendemos aqui nesse subtópico, então, né? Aquela cidade foi transformada, uma cidade gentílica. No contexto do Evangelho não havia, para os judeus, não havia esse direito por esse tipo de povo, mas o Evangelho ele veio para chegar aonde Cristo havia designado, né, que era todos os povos, todas as nações. Chega a essa cidade e o derramamento do Espírito Santo, né, mudou aquela cidade gentílica, né, e mostrou naquela época
que Deus, o desejo de Deus era salvar todos os povos, trazendo ali naquele ambiente, naquela cidade, transformação, não só dos indivíduos, das pessoas, mas daquela cidade, né? Trouxe arrependimento. Isso levou aquele povo ao arrependimento, ao abandono do pecado, né? E trouxe um grande impacto de bênção social para aquela cidade. É isso que até hoje a ação do Espírito Santo deve produzir no meio de uma família, no meio de um povo, no meio de uma cidade. É trazer mudança, transformação. Por isso que nós pregamos e anunciamos que o verdadeiro Evangelho deve trazer uma mudança no comportamento da vida das pessoas. Continua sendo assim até hoje, né? E vamos falar agora um pouquinho de alguns exemplos históricos, né, do derramamento do Espírito Santo em determinados momentos. Ao longo da história, Deus tem derramado o seu Espírito em momentos decisivos. No Pentecoste, a igreja nasceu revestida de poder e testemunho. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No país de Gales, lá em 1904, o avivamento do Espírito produziu conversões e transformações social. Na rua Azusa, em 1906, o Espírito rompeu barreiras raciais e deu origem ao movimento pentecostal moderno. No Brasil, desde 1910, gerações têm sido marcadas por esse derramamento. Movimentos recentes como ao de Asbury, em 2023, confirmam que Deus ainda cumpre sua promessa de derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Então nós vemos em toda a história da igreja, desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Há momentos em que Deus continua ainda derramando o seu Espírito sobre toda a carne para se cumprir a sua palavra, e isso se cumpre em nossos dias até hoje. Até hoje. O que eu volto a dizer é o que disse no começo da lição, né? Nós temos muitos lugares para buscas e devemos fazer isso, mas não podemos dispensar a ajuda do Espírito Santo em toda a obra que fazermos. Sem Ele, com certeza, nós vamos ficar frustrados, porque Deus não agirá sem a ajuda do Espírito Santo. E para terminar, o derramamento do Espírito e a missão da igreja. Em Éfeso, o derramamento do Espírito não permaneceu restrito à cidade. Tornou-se fonte de expansão missionária para toda a Ásia Menor. Todo mover genuíno do Espírito desperta a igreja para a grande comissão. Onde o Espírito é derramado, o medo cede lugar à ousadia e os crentes tornam-se testemunhas eficazes. O derramamento não é o fim em si mesmo, mas um impulso missionário que gera multiplicação e plantação de novas igrejas. Assim como em Éfeso, Deus deseja usar sua igreja hoje para transformar cidades, nações, levando o Evangelho além de paredes do templo, até que Cristo seja conhecido por todos. Então fica para nós aqui a igreja de hoje, né? Que o desejo de Deus ao derramar o seu Espírito é que a igreja cresça, né? Que a igreja fique corajosa, né? É para isso que o batismo com o Espírito Santo ajuda a igreja, né? A dar a ela coragem, força, para ela. Nós vemos aqui em Éfeso que após esse derramamento do Espírito houve um crescimento, a igreja criou coragem, criou ousadia e o Evangelho cresceu. É isso que Deus quer para nós nesse dia de hoje, né? Deus deseja usar a igreja de hoje para transformar vidas, cidades, lugares, né? Nações. Esse é o desejo. Que esse ensino desta manhã nos desperte para isso, né? O que Deus quer fazer através de nós é que as pessoas, as nações sejam conhecidas pelo Evangelho, que elas conheçam a Cristo como Senhor e nos dê coragem para fazer essa obra tão gloriosa. A conclusão, então, nos diz o seguinte: o derramamento do Espírito Santo em Éfeso revela que, onde a palavra é ensinada com fidelidade,
O Espírito atua com poder e o arrependimento produz compromisso. Deus transforma vida e cidades. Não há um mover superficial, mas profundamente espiritual e ético, gerando frutos duradouros. O Evangelho ali foi anunciado com ousadia, vivido em santidade e confirmado com poder. Essa mesma obra o Senhor deseja realizar hoje em sua igreja, quando permanecemos fiéis e sensíveis à sua ação. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, que nós possamos guardar isto, né? Onde a palavra é ensinada com fidelidade, o Espírito Santo atua com poder. E o que acontece? Há arrependimento, né? Isso produz compromisso. Deus transforma as vidas. Este é o verdadeiro Evangelho, esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Que você e eu, meu irmão, nesta manhã sejamos contagiados por esse ensino, por esse avivamento que houve na cidade de Éfeso e que sirva para nós continuar caminhando hoje ensinando a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus, que lição maravilhosa, como é bom nós nos reunirmos, né, para aprendermos a palavra de Deus, para nós absorvermos esse conteúdo. Tenho certeza que assim como eu, os irmãos foram abençoados nesta manhã. Antes de nós orarmos, de agradecermos a Deus, eu tenho 2 avisos importantes. O primeiro é um convite para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não nos conhece, que ainda não visitou uma de nossas igrejas, mas que tem participado dessas nossas aulas online. Eu quero fazer um convite para que você participe de um dos nossos cultos, conheça uma das nossas igrejas. Eu tenho certeza que você será bem recebido, vai receber uma palavra da parte de Deus e vai poder retornar para a sua casa, para o seu lar, melhor do que você chegou. Nós temos aqui no nosso templo sede cultos toda terça-feira, também às quinta-feiras e nos domingos. Nós temos 2 cultos, no domingo às 17h30 e às 19 horas. Nós também temos em todas as nossas igrejas a nossa escola bíblica dominical presencial. Você pode ali todo domingo a partir das 9 horas da manhã em qualquer uma das nossas igrejas participar com a sua família, com seus filhos, netos, sobrinhos, sejam eles crianças, do berçário, adolescentes, jovens. Nós temos uma grade curricular que atende a todas as faixas etárias. E você vem para a igreja com a sua família, recebe uma instrução, um ensino da palavra de Deus e terá a sua vida abençoada pelo Senhor. Você pode estar presente nos nossos templos, na escola bíblica, aprendendo junto com os nossos pastores, professores e também crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não tenho dúvidas que será um prazer te receber em uma das nossas igrejas. Também, meus irmãos, nós que amamos a escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Você está vendo passar aqui embaixo os números da nossa conta, a nossa chave Pix, onde você pode enviar suas ofertas, o seu dízimo e contribuir para a manutenção da obra de Deus, a manutenção dos nossos templos e também contribuir com a obra missionária, com o sustento dos missionários que estão no campo, pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus às nações. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus tem uma bênção especial reservada àqueles irmãos que se dispõem a contribuir. Nesse momento, vamos encerrar a nossa aula, gratos ao Senhor, mas antes, feche os seus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor em oração por este dia, por estes momentos que nós passamos juntos na presença de Deus, aprendendo a sua palavra. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta reunião, por este momento tão importante. O Senhor nos abençoou e nos abençoa de maneira tão especial, tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos dado a oportunidade de sempre aprender a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós rogamos, nos dê, Senhor, sabedoria para absorvermos este ensino e para colocá-lo em prática, Senhor. Que estas palavras trazidas ao nosso coração sejam a verdade, Senhor, que será levada à frente das nossas emoções e nos conduzirá para o céu.
Nós pedimos, abençoe a cada professor, a cada aluno, abençoe a nossa igreja, a cada família. É o que nós pedimos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.